Oi pessoal, sou Rafael, sou monitor da disciplina de energia solar fotovoltaica e hoje eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês sobre uma das funcionalidades do software Headscreen, que é o dimensionamento de sistema fotovoltaico autônomo. Então, essa aqui é a tela inicial do programa. Vocês podem ver, ele abre em Excel, então para rodar o programa é importante ter o Excel instalado no seu computador já. Essa tela inicial, vocês vão inserir aqui as informações iniciais do projeto. Então, aqui nos campos em cinza, vocês podem escrever aqui o nome do projeto, a localização. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui como exemplo, Sistema Fotovoltaico Autônomo. Localização, eu vou utilizar como exemplo a cidade de Londrina, no Paraná. Preparado para, eu vou colocar aqui, disciplina de energia solar fotovoltaica. E preparado por Rafael. Bom, logo abaixo, em amarelo, vocês vão selecionar o tipo de projeto. Então, aqui no nosso caso é produção de eletricidade. Ele vai abrir mais esses dois campos, que é a tecnologia. A gente vai utilizar fotovoltaica e o tipo de grid, que no nosso caso é fora da rede, ou se tiver em inglês, é o off-grid. O tipo de análise ele vem aqui como método 1. Se a gente selecionar aqui o método 2, ele vai abrir mais opções aqui embaixo, mais abas de análise de custo, análise de emissões. Só que essas abas a gente não vai utilizar nesse trabalho. O poder calorífico também a gente não vai ser necessário para esse trabalho. Então, o próximo passo aqui é selecionar o local dos dados climáticos. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa tela. A gente vem aqui no país, escreve Brasil. No estado, no meu caso, vai ser o Paraná. Só que se for em Santa Catarina, por exemplo, é só escrever aqui também. E a localização não são todas as cidades que tem aqui, tá? Caso a cidade que você escolha não esteja nessa lista, você pode escolher a cidade mais próxima que vai funcionar também. Então, no meu caso, é a cidade de Londrina. Então, aqui embaixo ele mostra todos os dados climáticos que já vêm junto com o programa. Então, é só clicar aqui nesse botão para a gente continuar. Se você clicar aqui em mostrar dados, ele vai te mostrar aqueles dados da tabela anterior. Bom, então com essas informações preenchidas, a gente vem aqui na segunda aba, modelo energético, ou podemos clicar nesse link aqui também, que ele vai levar para aquela aba. Bom, nessa aba, então, a gente vai iniciar o dimensionamento do sistema. Essa parte aqui de cima a gente não vai utilizar nesse trabalho, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar no método 2, aqui nas características da carga. O método 1 a gente usa quando já temos essas informações aqui de baixo, de demanda diária e demanda anual. Mas no caso desse trabalho, a gente vai usar o método 2, que é preenchendo essa planilha com o levantamento de todas as cargas do nosso projeto. O que eu vou fazer aqui para agilizar é colar uma tabela que eu já tinha feito. Então, só para vocês acompanharem aqui a descrição da carga, nesse primeiro exemplo, são as 3 lâmpadas. Informar se ela é CA ou CC. No caso, todas as cargas aqui são em corrente alternada. Nesse recurso intermitente, a gente pode deixar como 0 para todas também. Aqui é a potência dessa carga. Do lado são as horas de uso por dia. Então, por exemplo, essas lâmpadas ficarão acesas 6 horas por dia. E aqui a quantidade de dias por semana. Então, nesse caso, são 7 dias por semana. Aqui embaixo, então, o software ele já calcula a demanda de eletricidade diária, que é 6,86 kWh,
e a demanda de eletricidade anual, que nesse caso é 2,5 megawatt-hora. Aqui a única coisa que a gente vai ter que preencher é a carga de pico anual. Então, para isso, a gente vai precisar conhecer a utilização dessas cargas durante o ano. Então, nesse caso, eu vou supor que em algum momento do ano todas as cargas poderão ser utilizadas simultaneamente. Então, com isso, a carga de pico vai ser a soma de todas as cargas, né, de todas as potências, que vai dar 7,5. Vou inserir aqui. Bom, então vindo aqui para baixo, a gente vai começar a dimensionar o sistema de eletricidade do caso proposto. Então a primeira coisa é informar a capacidade do inversor. Então aqui ele coloca como sugestão a carga de ponta anual, que é essa aqui que a gente calculou por último. Então o inversor ele tem que ter uma potência que supra essa carga de pico anual. Então no caso eu não encontrei nenhum inversor de 7,5 kW de potência exatamente. O que eu encontrei foi um de 8, então eu vou colocar aqui de 8. Se a gente escolher um inversor abaixo desse valor, no momento dessa carga de pico, a gente não vai conseguir atender com esse inversor. Então aqui ele abriu mais esses dois campos de eficiência e perdas diversas. Essas informações a gente encontra no datasheet do inversor. No meu caso, a eficiência é de 90% e as perdas vou colocar aqui como 0. Próximo passo é o dimensionamento da bateria. Então, número de dias de autonomia. Esses dias eu coloquei como 2 dias de autonomia. Aí vai depender do projeto de cada um. A voltagem, que é a tensão, no meu caso é 12 volts. Seria 12 volts. Se no caso de vocês for 24, vocês podem colocar 24 aqui também. Essas outras informações aqui a gente encontra no datasheet da bateria. Então a eficiência no meu caso é 86%. A profundidade máxima de descarga sugerida pela fabricante da bateria que eu escolhi é de 20%. Aqui no regulador de carga, a eficiência do controlador de carga, nesse caso, é de 90% também. Método de controle de temperatura. Se vocês verem aqui, tem ambiente, constante e mínimo. No caso aqui, é a temperatura ambiente. Então, essas baterias elas não vão ter nenhum controle específico de temperatura, elas vão ficar sobre a temperatura ambiente. E aqui na capacidade, o software ele calcula um banco de baterias com capacidade de 6.563 ampere-hora. Bom, a bateria que eu selecionei, uma bateria, ela tem capacidade de 170 ampere-hora. Então, essa capacidade que eu for colocar, ela tem que ser um múltiplo desse valor. Então, eu vou colocar aqui igual a 170. Eu já vi que o valor que chega mais próximo é o de 38 baterias. Então, esse meu banco vai ter uma capacidade de 6.460 ampere-hora. E aqui o software ele calcula essa capacidade em kWh, que será de 78. Então, o próximo passo é a avaliação do recurso. Então, para isso, a gente vai precisar escolher o sistema de posicionamento solar, que nesse caso é o sistema fixo, a inclinação dos módulos, que eu coloquei aqui como 25 graus, como exemplo, o azimuth, lembrando que 0 grau é voltado para o sul e 180 graus voltado para o norte. Então eu vou colocar aqui 180 graus. Aqui nessa tabela ele mostra a radiação solar diária média para cada um dos meses.
no plano horizontal, no plano inclinado e aqui a eletricidade fornecida à carga. Nesse caso ele não está mostrando porque a gente ainda não selecionou os módulos. Então aqui mais para baixo a gente vai escolher o modelo de módulo para esse projeto. Então aqui a gente consegue escolher o tipo do módulo. No exemplo aqui eu vou deixar como monocristalino. Bom, então aqui nesse link ver banco de dados, a gente consegue ver o banco de dados dos módulos fotovoltaicos contidos nesse software. Então aqui a gente escolhe o fabricante e o modelo. O modelo eu vou deixar esse mesmo. Aqui o número de unidades. Conforme a gente altera o número aqui, a gente vê que altera a capacidade e aqui na tabela depois eu vou mostrar que altera também a energia fornecida. Então eu vou colocar aqui 10 a princípio, dá um OK. E aqui embaixo no resumo vocês vão ver que esses 10 módulos eles vão fornecer 2,32 MWh por ano e isso equivale a 92,6% da demanda, da energia que a gente precisa. Então, a gente vai ter que aumentar um pouquinho esse número de módulos. Eu já tinha visto aqui que com 12 módulos a gente consegue atender 106%. Então, se voltar nessa tabela aqui em cima, a gente vê a energia fornecida à carga em cada mês e o total anual, 2,66. E por fim, essa última tabelinha aqui não vai ser necessário utilizar para o nosso trabalho. A gente coloca aqui que não é necessário e ela some. Então, são basicamente essas as informações que o software nos fornece. Então, com esses valores que a gente obteve aqui, a gente pode comparar com outros métodos, né? Que no caso do trabalho solicitado é o método do mês crítico. Então, a gente pode ver qual dos dois é mais conservador, qual dos dois vai necessitar de um investimento maior e com isso fazer esse comparativo entre os dois métodos e decidir qual deles é o mais adequado para o projeto de vocês. Então é isso, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.